Oi, eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante. Se você já tem sua reserva de emergência, mas não sabe onde aplicá-la, fica nesse vídeo até o fim que você vai saber exatamente onde você pode aplicar. Eu vou dar aqui 3 dicas de onde você pode aplicar a sua reserva de emergência. Primeiramente, para um pouquinho, deixa o seu like aqui embaixo e agora sim, vamos lá pro vídeo. Quem anda comigo sabe que uma das perguntas que eu mais ouço é: Léo, onde você coloca a sua reserva de emergência, o seu fundo de emergência? Onde você aplica ela? Na poupança? Não, jovem, eu não tenho nada na poupança, nem uso a poupança. Talvez eu tenha alguma coisinha lá perdida, mas eu tento deixar um mínimo na poupança. Onde eu coloco minha reserva de emergência é o que eu vou mostrar para você hoje. Se por acaso você ainda não sabe o que é uma reserva de emergência ou um fundo de emergência, eu quero que você pare esse vídeo e vá lá no nosso vídeo sobre reserva de emergência. Vou deixar o card aqui em cima, fechado? É o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde eu aloco, aonde eu invisto a minha reserva de emergência. Como todo mundo já sabe e viu no meu vídeo sobre reserva de emergência, sabe que quando se fala de reserva de emergência, você quer um tipo de investimento, você quer um tipo de produto que te traga segurança. E por isso que muita gente pensa que um bom lugar para deixar a reserva de emergência é na poupança. Mas a poupança não é das melhores lugares para se deixar a reserva de emergência. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para você os 3 lugares onde eu deixo as minhas reservas de emergência e eu recomendo você escolher um deles ou talvez distribuir entre 2 deles para deixar a reserva de emergência de vocês também. O primeiro lugar que eu deixo a minha reserva de emergência, e eu tenho, só para vocês saberem, 12 meses de reserva de emergência. Prefiro ter 12 meses, me sinto mais confortável assim. Desses 12 meses, o valor referente a 3 meses de reserva de emergência eu deixo na Nuconta, que é a conta corrente do banco Nubank. Esta conta corrente, para quem não sabe, ela rende exatamente 100% do CDI. Ou seja, ela rende, para quem não sabe o que é CDI ainda, e nós vamos ter vídeo aqui no canal falando sobre o CDI, mas o CDI nada mais é do que um valor muito próximo ali da Selic. Então, basicamente, quando você deixa o seu valor, o seu dinheiro ali na conta da Nubank, na Nuconta, você tem uma rentabilidade de 100% do CDI ou 100% da Selic mensalmente. Então, eu deixo ali o meu fundo de emergência separadinho ali 3 meses. E por que eu deixo ali na Nubank? A Nubank é o banco que eu utilizo para concentrar todas as minhas receitas, tanto todas as minhas despesas. É o banco principal que eu utilizo ali para fazer o meu orçamento. Portanto, eu deixo 3 meses ali do meu fundo de emergência alocado na Nubank, rendendo 100% do CDI ou mais ou menos 100% da Selic. E tem uma parte ali do aplicativo da Nubank que ele permite você guardar o dinheiro como se fosse uma espécie de poupança. Ele evita de que você esteja usando o cartão de débito ali e esse dinheiro vá saindo da sua conta. Ele meio que bloqueia em uma parte do aplicativo esse valor e eu deixo este valor da reserva de emergência, 3 meses referente à minha reserva de emergência, ali na Nuconta, que rende a Selic. E o porquê eu deixo ali? Eu deixo na Nubank porque é o banco que eu mais utilizo. Então, se num determinado momento, num momento de muita emergência, eu precisar do dinheiro, eu não preciso sequer fazer uma transferência. Ele já está ali pronto para o meu uso. E lembrando que apesar de estar na Nubank e ser a conta que eu utilizo para minhas despesas e para as minhas receitas, eu levo muito a sério a palavra emergência do fundo de emergência. Eu só realmente utilizo em momentos de emergência, em situações que eu de fato preciso emergencialmente do dinheiro. Se falta dinheiro para uma coisa ou outra, eu evito ao máximo utilizar o meu fundo de emergência que está lá no Nubank. Só deixo ali mesmo para ter essa agilidade na hora que eu precisar da minha reserva de emergência ou do meu fundo de emergência. O segundo lugar onde eu deixo a minha reserva de emergência é no Banco Inter. Se vocês lembrarem lá da minha aula de orçamento, vocês vão lembrar que eu falei assim: tudo que sobrar na sua conta, onde você concentra as suas receitas e despesas, tudo que sobrar, todo o lucro que você tiver no final do seu mês, transfira ele para um outro banco para evitar de você consumir essa reserva que você fez. E o banco que eu uso para fazer essa transferência, para juntar esse dinheiro que sobra no final do meu mês, é o Banco Inter. É um banco digital também que não cobra nenhuma taxa e eu gosto bastante de utilizar o Banco Inter. E porque tem uma parte da minha reserva de emergência, né? Porque também eu deixo 3 meses também da minha reserva de emergência ali no Banco Inter. O Banco Inter, ele tem uma aba dentro do aplicativo dele voltado apenas para investimento, também conhecido como PAI. E lá no PAI, lá nessa aba de investimentos do Banco Inter, que é uma aba que tem me agradado muito, que tem melhorado muito durante os últimos meses, e inclusive o Banco Inter zerou algumas taxas para investimentos, eu tenho deixado uma parte do meu valor ali. O Banco Inter tem um CDB, a gente ainda vai explicar aqui no canal o que é um CDB, mas nada mais é do que um investimento com rentabilidade muito próxima à Selic, muito parecido com o Tesouro Direto da Selic,
Só que é um produto do Banco Inter. Então eu deixo ali 3 meses da minha reserva de emergência no Banco Inter, nesse CDB de liquidez diária do Banco Inter. O terceiro lugar onde eu deixo a minha reserva de emergência é no grandíssimo, no queridinho Tesouro Direto. O Tesouro Direto, que a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como investir lá, eu deixo sim 6 meses do meu fundo de emergência no Tesouro Direto. Por que eu deixo no Tesouro Direto? Como a gente já sabe, eu já expliquei na aula sobre o Tesouro Direto, é extremamente seguro, rende 100% da Selic, é um investimento muito bom e que tem liquidez diária, ou seja, eu consigo tirar o dinheiro na hora que eu precisar. Então eu deixo lá no Tesouro Direto 6 meses do meu fundo de emergência. Se você quiser saber como investir lá no Tesouro Direto, tem vídeo aqui no canal já, e é só você ir lá no vídeo, e vou deixar aqui no card também, e investir no Tesouro Direto e deixar lá o seu fundo de emergência. Perfeito? Esses três investimentos que eu falei, essas 3 opções que eu dei, todas elas rendem muito mais do que a poupança e são tão seguros quanto a poupança. Para quem não sabe, tanto o CDB quanto o Nubank, eles são segurados pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que eu ainda vou explicar um pouco mais aqui durante outros vídeos sobre ele para vocês, mas basicamente é como se fosse um grande seguro dos bancos. Então, se porventura o Banco Inter falir e levar com ele meus 3 meses de reserva de fundo emergencial, é só eu ir até o FGC que ele vai me ressarcir todo o valor que eu tinha lá. Então o FGC, tanto para o Banco Inter quanto para o Nubank, ele serve como um seguro para que eu não perca esse dinheiro mesmo que os bancos vão à falência. Aí você vai me perguntar assim, puxa, Léo, entendi, você está me falando que os 3 investimentos aí são muito seguros, zero chances de perder o dinheiro, então por que raios você investe em 3 lugares diferentes do seu fundo de emergência? Honestamente, poderia ser um lugar só, não tem problema algum. Por muito tempo, inclusive, eu deixei quase todo o meu fundo de emergência no Tesouro Selic, né? Antigamente não tinha nem Banco Inter, nem Nubank, então até aparecer esses recursos, eu deixava praticamente todo na Selic. Por que eu venho trazendo para esses outros bancos? O Nubank, como eu mesmo disse, é o banco que eu mais utilizo, é o cartão que está sempre comigo, então me traz um pouco mais de flexibilidade. E além disso, como eu estou utilizando 3 instituições financeiras diferentes, eu estou diversificando o meu risco. Veja, existe uma chance muito pequena de qualquer um dos 3 ir à falência, tanto o governo brasileiro no Tesouro Direto, quanto o Nubank, quanto o Banco Inter. Mas caso, vamos dar um exemplo, que bem no dia que eu preciso do meu dinheiro, o Nubank faliu. Ih, rapaz. Digamos que falhou, é muito baixa a probabilidade, muito baixa, mas imagine ainda a probabilidade de precisar do dinheiro exatamente no dia que ele faliu. Mas digamos que o Banco Inter faliu, que é o Nubank, faliu exatamente no dia que eu preciso do meu dinheiro. Até o FGC me ressarcir vai demorar ali alguns dias, talvez algumas semanas. Então eu já tenho, ao invés de eu ficar descoberto, ao invés de eu ficar sem dinheiro algum de reserva, eu tenho já uma quantidade ali no Banco Inter que pode me ajudar. Da mesma forma que, caso o Banco Inter vá à falência junto com o Nubank, eu tenho o restante lá no Tesouro Direto. Ah, e se falir os 3 lá? Putz, se falir os 3, mesmo que o seu dinheiro estiver na poupança, o seu dinheiro também foi embora, porque a poupança vai embora junto com os bancos. Então o fato de eu utilizar 3 bancos, 3 investimentos diferentes para diversificar minha carteira do fundo de emergência, nada mais é do que diminuir meu risco ainda mais, já tem um risco muito baixo, é só uma garantia em cima de uma garantia. Ah, e lembrando que tanto o Banco Inter quanto a Nubank cobram taxa zero na manutenção da conta, para transferências e assim por diante. Então você manter essas 2 contas bancárias não vai ter impacto nenhum no seu orçamento, você não está pagando nenhuma taxa por elas e ainda você tem essa oportunidade de ter o seu fundo de emergência já rendendo. No caso do Nubank, quando o meu salário cai no Nubank, ele já começa a render exatamente no dia que cai. É uma excelente sacada. Inclusive, vai ter aqui no canal um vídeo só sobre os bancos que eu utilizo e por que eu utilizo cada um desses bancos. Então, este vídeo aqui foi sobre aonde eu coloco meu fundo de emergência. Se você conhece alguém que está colocando o fundo de emergência na poupança, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que a pessoa parar de perder dinheiro lá na poupança e colocar em investimentos melhores e seguros, tão seguros quanto a poupança. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!